Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Se a vossa justiça não superar a justiça dos escribas e fariseus, no reino dos céus não entrareis. Oremos. Concedeu a Deus que vossos filhos e filhas se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a mortificação desta quaresma frutifique em todos nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A ideia desses exercícios de meditação quaresmal é que nós não apenas escutemos de passagem essas meditações, mas que nós procuremos, de alguma maneira, ao longo do nosso dia, revisitá-las em oração, em diálogo com Deus, para que o Espírito Santo possa fazer esse trabalho de reconstrução interior em nós. E nós precisamos pensar com grande profundidade, iluminados pela luz da graça, sobre esses temas que aqui nós tratamos, que são temas centrais para que a nossa conversão possa ser efetiva. Temos falado sobre o fim último do homem, temos falado dos meios que conduzem a esse fim. E hoje nós vamos começar a falar do primeiro obstáculo que nos impede de chegar a esse fim. Do maior, do principal, daquele que nós devemos, de fato, nos preservar ao máximo, que é o pecado. Um pecado mortal. Nós, quando começamos a meditar sobre o pecado, precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Porque nosso Senhor disse acerca do Espírito Santo: Ele vos convencerá do pecado. Nós estamos às vezes tão afundados na nossa vida espiritual, tão infeccionados pelo pecado, o nosso olhar está tão obscurecido, nossa vista tão turva pelos nossos vícios, que nós não conseguimos enxergar a natureza do pecado, a maldade do pecado. Este é um dos nossos problemas. Nós estamos aqui nesse mundo e aqui nós temos tantas criaturas que nos rodeiam que infelizmente nós não conseguimos perceber a inclinação que a nossa alma tem em direção de Deus, porque essa inclinação está mediada por um sem fim de criaturas. Então nós ficamos, no fundo, desorientados. E então nós não conseguimos perceber o quanto o pecado é mau, porque a luz das criaturas ofusca, digamos assim, a luz da graça de Deus em nós, a luz da fé. Mas se nós não entendermos a fealdade do pecado, se nós não conseguimos perceber a sua malícia, nós não vamos conseguir combatê-lo como nós devemos. Então, o processo da nossa santificação vai ficar sempre travado, porque haverá um impedimento, um estorvo que permanecerá continuamente na nossa alma, como que afogando o fluxo da graça divina e nos prendendo de tal modo que nós conseguimos andar alguns passos, mas logo temos que voltar
porque não conseguimos perseverar. Esta é a vida espiritual de muitas pessoas. Ora, como é que nós conseguimos perceber a gravidade do pecado? O que é o pecado? A natureza do pecado? Nós conseguimos perceber meditando. Não tem outro jeito. Nós temos que olhar para as Escrituras e considerar aquilo que as Escrituras nos apresentam, aquilo que a doutrina da igreja nos ensina, porque a doutrina da igreja não é outra coisa senão a síntese das Sagradas Escrituras, e procurarmos como que revolver a nossa alma por dentro com essas verdades, para que assim nós consigamos, pela força da graça divina, pela luz da fé, por esse lume sobrenatural que Deus acendeu em nós no dia do nosso batismo, ver a gravidade do pecado e o quanto o pecado tem que ser combatido firmemente por nós, sem tréguas, sem nenhum tipo de concessão. Ora, a primeira coisa que nós vamos considerar nessa série de meditações sobre o pecado é que a gravidade de uma ofensa se mede pela qualidade do ofendido. Esse é o primeiro critério. Também se mede pela qualidade do ofensor e também se mede pela qualidade da ofensa. São 3 medidas. O ofendido, o ofensor e a ofensa. Hoje nós vamos meditar sobre o ofendido, isto é, Deus. O ofendido é Deus, nós ofendemos Deus. Quando nós pecamos, nós estamos tentando agredir Deus, nós estamos ofendendo Deus. E quem é Deus? Deus é um Senhor infinitamente bom. Ele é o soberano bom. Ele é bom. Ele que nos trouxe a existência gratuitamente. Que bem que nós poderíamos ter sem Deus? O que nós poderíamos fazer sem Ele? Nada. Ele nos concedeu tudo. Portanto, quando nós pecamos, nós injuriamos o nosso Criador, sem o qual nós jamais viríamos ao mundo. Mas Ele não é apenas o nosso Criador, é o nosso conservador. Nós precisamos entender que nós não fomos criados e depois, pronto, nós temos uma existência independente, como pensam os deístas, né? Não. Ele nos conserva. Para que nós consigamos existir, Ele tem que pensar em nós a cada instante. Então Ele nos conserva, Ele conserva o mundo inteiro. Então Ele conserva o nosso ser e conserva o ser de todas as coisas para o nosso bem. Mas Ele é o nosso Redentor. Ele se encarnou para nos redimir e sem Ele nós estaríamos eternamente condenados ao castigo eterno. E como é que Ele nos salvou? Como é que Ele nos redimiu? Com uma morte cheia de dores, cheia de desprezos, cheia de humilhações, para nos comprar a bem-aventurança do céu. Olha para a cruz, pensa na cruz. Ele chegou a esse ponto por nós. Tão bom que Ele nos é. A bondade de Deus é tão grande que se os demônios no inferno, que odeiam Deus, pudessem vê-lo claramente,
cada um deles teria de amá-lo incomparavelmente mais do que todos juntos o aborreceram. Tão amável é Deus, que se os demônios pudessem vê-lo, cada um deles o amaria mais do que todos já o odiaram. Tão bondoso é. Ele atrai o nosso amor. A vista dele direta no céu, mas também a vista dele mediada pela fé aqui na terra, provoca em nós amor. Quando nós meditamos em quem ele é, quando nós o contemplamos, isso produz amor em nós. E se para esses demônios eles tivessem que enfrentar mais um outro inferno de dores, eles aceitariam isso alegremente, a tal ponto que eles não teriam o mínimo desgosto, desde que eles pudessem ver a Deus. Porque eles entenderiam, eles veriam que Deus merece ser amado, porque Ele é bom. Ele é nosso bom Pai. Ele é bom. Ora, e é esse Deus bom que nós ofendemos com o nosso pecado. É a esse Deus bom que nós desprezamos. Davi teve essa consciência. No Salmo 50 ele diz: Tibi solo peccavi. Foi contra vós que eu pequei. A vós, Deus, que me amastes eternamente, a vós, Deus, que me tirastes de trás das manadas para ser rei em Israel. A vós, que sois bom, infinitamente digno de ser amado acima de todas as coisas. Foi a vós, somente a vós, que eu ofendi. E, inclusive, poderíamos dizê-lo que ele ainda infinitamente mais perfeito do que nós consigamos imaginar. Se, meditando um pouco, nós chegamos à conclusão de que Deus é bom, essa nossa conclusão está muitíssimo aquém da bondade que Ele tem em si mesmo. Ele é muito melhor do que nós possamos conceber. Ele é muito melhor do que todos os anjos do céu possam conceber. A sua bondade é infinita. Agora, como que nós podemos crer nisso com fé divina e católica e não ter dor no nosso coração? Lembrando-nos que, ao invés de amá-lo, ao invés de amar essa bondade tão infinita, ao invés de passarmos a nossa vida o tempo inteiro aderindo a ela, o tempo inteiro considerando-a, o tempo inteiro tendo reconhecimento por quem Ele é, nós o ofendemos pecando. Nós temos nos apartado da bondade divina, sendo que nós não somos capazes de destruir o nosso pecado. Nós não somos capazes de restaurar a amizade com Deus. Nós precisamos dele até para nos perdoar. Veja quanto Deus é bom. Nós pecamos contra ele e precisamos dele para ele nos perdoar. Precisamos dele para ele restaurar-nos a graça. Precisamos dele para ele nos conceder novamente a sua amizade. E ele é tão bom que nos perdoa. Ele tem nos perdoado tantas vezes, né?
São tantos anos de pecados. A gente é tão leviano, a gente vai ofendendo Deus como se isso não fosse nada. Diante da bondade de Deus, olhando para a bondade de Deus, olhando para o coração amoroso de Cristo, vamos pedir a graça de detestar os nossos pecados, de abominar os nossos pecados, com os maiores males que nós possamos viver, porque são males que tocam a Deus em nossa alma. Ó Deus, concedei-nos aborrecimento pelos nossos pecados, concedei-nos um verdadeiro arrependimento, que nós consigamos pela vossa graça olhar quem vós sois, infinitamente bom, infinitamente digno de ser amado, o nosso Deus, e que nós possamos considerar o quanto vos temos ofendido, o quanto vos temos tirado da nossa alma. Concedei-nos a graça de olhar os nossos pecados com o seu alcance teologal, ou seja, vendo a relação deles convosco, para que nós os detestemos. Ó Deus, nós nos damos graças pela paciência que tendes tido conosco. Tu nos tens aturado pacientemente neste mundo, enquanto nós, ao invés de sermos gratos para convosco, vos desprezamos. Colocamos a vossa palavra debaixo dos nossos pés e a pisoteamos, a desmentimos com as nossas obras. Tende misericórdia de nós. Pensamos que os anjos no céu, os santos, toda a corte celeste nos contempla, contemplando o Verbo eterno, vê o mundo inteiro diante dele, e a corte celestial nos vê ofendendo ao nosso Deus bom. Antigamente no Confiteor, no Confesso a Deus Todo-Poderoso que se dizia na missa, nós dizíamos: confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, pois que nós, diante de toda a corte celestial, possamos bater no nosso peito e dizer: Senhor, por minha culpa, por minha máxima culpa, eu tenho ofendido a vós. Eu tenho sido pior do que o próprio demônio, porque o demônio cometeu um só pecado e foi precipitado no inferno. E eu cometi milhões de pecados. Vamos ratificar as nossas resoluções, os nossos propósitos, de perdermos 1000 vidas se fosse necessário, com a condição de nunca mais nos rebelarmos contra Deus. Ó Senhor, mostrai-nos a vossa bondade. Dai-nos a graça de ver a vossa bondade para que nós desistamos de pecar. Abri em nossa alma, pela luz da fé, o entendimento da vossa bondade, para que nós nos comovamos diante de vós e nunca mais, diante de um Deus tão bom como sois, tenhamos a ousadia de levantar-nos em oposição. Precisamos de vós, ó Mãe Santíssima. Intercedei por nós, vossos filhos perdidos, para que nós
nunca mais nos desviemos do caminho da santidade. Fazei de nós, ó Mãe Santíssima, pelas vossas lágrimas de sangue, regressar à casa do Pai e entender o quanto nós o temos ofendido com as nossas escolhas levianas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.